Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Primeiro Estranha-se, depois Criptoganha-se. Uma série que pretende descomplicar os conceitos em volta das criptomoedas e permitir-te perder alguns dos medos de começares a investir e investigar neste tema. Nos últimos episódios abordámos o porquê da Bitcoin, o que é Bitcoin, as suas vantagens e os seus desafios. Contudo, o mundo das criptomoedas há muitos anos que deixou de se limitar apenas à Bitcoin. O conceito nasceu com a Bitcoin, mas como qualquer tecnologia, esta evoluiu e surgiram novos projetos e produtos alavancados no conceito inicial da utilização da blockchain. Assim, nos dias de hoje existem milhares de criptomoedas e dezenas nascem todos os dias. É fundamental então neste mundo distinguir cada uma delas e entender para que estas servem, a fim de decidirmos se queremos utilizar ou até mesmo investir o nosso tempo e dinheiro nestas criptomoedas. Neste episódio vamos então explorar alguns dos tipos de criptomoedas que existem e os seus propósitos. Assim, nada melhor do que começar com o tipo onde a Bitcoin se enquadra, que são as moedas de protocolo. As moedas de protocolo são uma categoria de criptomoedas que desempenham um papel fundamental na operação das suas respectivas redes de blockchain. Elas são projetadas para serem utilizadas como meio de troca e reserva de valor. A Bitcoin é o exemplo mais predominante e pioneiro neste tipo de criptomoedas. A principal função das moedas de protocolo é garantir a segurança e a integridade da rede da blockchain. No caso da Bitcoin, como já vimos, os mineradores competem para resolver problemas matemáticos e ao resolverem estes problemas eles adicionam um novo bloco à blockchain e como recompensa recebem Bitcoins. Depois existem outros conceitos que também já fomos abordando, que é o conceito de descentralização, a escassez programada, a usabilidade como dinheiro, armazenamento de valor. Todos estes são comuns às moedas de protocolo. Além da Bitcoin, existem outras moedas de protocolo, como é o caso da Litecoin e da Monero, e cada uma destas moedas tem as suas próprias características e protocolos, mas que vão partilhando algumas funções fundamentais a comuns a todas elas, como ser uma moeda digital que sustenta e assegura a sua própria rede de blockchain. O desenvolvimento de novas moedas de protocolo continua com projetos a explorar diferentes algoritmos de consenso e funcionalidades específicas. Outro tipo de criptomoedas que existem são os Utility Tokens. Os Utility Tokens são uma categoria específica das criptomoedas que representam um ativo digital emitido através de uma blockchain, geralmente como parte de um projeto ou de uma plataforma. Em contraste com as moedas de protocolo, cujo principal objetivo, como já vimos, é serem utilizadas como meio de troca ou reserva de valor, os Utility Tokens têm uma função mais específica dentro do ecossistema descentralizado. A principal função dos Utility Tokens é conceder aos detentores o acesso a serviços, produtos ou funcionalidades específicas dentro de uma plataforma. Estes tokens muitas vezes funcionam como uma forma de licença para utilizarmos os recursos oferecidos por um certo projeto. Em alguns dos casos, os tokens de utilidade conferem aos detentores o direito de participar nas decisões de governança deste projeto em questão. Isto pode incluir a votação em propostas de atualização, mudanças nas regras do projeto ou outras decisões importantes. Nós acabamos por ser também parte da decisão se tivermos tokens deste projeto. A emissão de Utility Tokens pode ser uma estratégia para envolver também comunidades e incentivá-las a contribuir para o desenvolvimento de uma plataforma, por exemplo, recompensar os utilizadores por participarem ativamente na promoção ou fornecimento de recursos a uma certa comunidade. Os Utility Tokens seguem padrões específicos e standardizados, como é o caso do ERC20 da Ethereum, que é provavelmente o mais utilizado e o mais conhecido. Isto facilita a interoperabilidade entre os diversos projetos e a criação de uma variedade de serviços em cima destes tokens. Muitos projetos financiam o desenvolvimento emitindo Utility Tokens durante uma oferta inicial de moedas que nós chamamos de ICO, onde os investidores podem adquirir tokens durante a fase de captação de recursos e utilizá-los posteriormente na plataforma quando esta já estiver operacional. Um exemplo de um Utility Token é o Ether, da própria Ethereum. O Ether é usado para pagar as taxas de transação da rede Ethereum. Quando os utilizadores executam contratos inteligentes, realizam transações ou integram com aplicações descentralizadas na plataforma da Ethereum, estes necessitam de pagar uma pequena quantia de Ether para cobrir os custos do processamento e armazenamento nesta plataforma, nesta rede neste caso. Contudo, no futuro episódio iremos explorar um pouco mais a Ethereum e a sua rede. Outro tipo de criptomoedas são as stablecoins. As stablecoins são uma categoria específica das criptomoedas projetadas para manter um valor estável, geralmente associado a uma moeda fiduciária como é o dólar americano ou ativos como commodity ou outras criptomoedas. O principal objetivo das stablecoins é tentar mitigar a volatilidade observada em muitas outras criptomoedas. Algumas características destas moedas
são o facto de serem colateralizadas por fiat ou colateralizadas por outros criptoativos. Vamos então lá perceber o que é isto. No caso das que são colateralizadas por fiat, neste modelo, a stablecoin é vinculada a uma moeda fiduciária, como é o caso do, por exemplo, o dólar americano. Por exemplo, se alguém emite uma stablecoin vinculada ao dólar, como é o caso da USDC ou da Tether, deve haver uma quantia correspondente de valor de dólares numa conta bancária ou outra forma de reserva. Isto fornece uma garantia de que a stablecoin pode ser resgatada por uma quantia equivalente de moeda fiduciária. Já no caso dos que são colateralizados por outros criptoativos, neste modelo, a stablecoin é efetivamente suportada por outros criptoativos. A emissão de stablecoins ocorre através de um bloqueio de um certo determinado valor de criptoativos como garantia. Se a stablecoin precisar de ser resgatada, os criptoativos bloqueados podem ser liquidados para manter a paridade com o valor da stablecoin. Ambos os modelos têm as suas vantagens e desvantagens. No caso das stablecoins colateralizadas por fiat, tendem a ser mais estáveis, pois são vinculadas a ativos tradicionais que são menos voláteis. No entanto, dependem da confiança das instituições financeiras e governamentais, que vai um bocado contra a filosofia que fomos falando nos últimos episódios. Já as stablecoins colateralizadas por outros criptoativos podem ser mais descentralizadas, mas estão sujeitas às volatilidades do mercado das criptomoedas. As stablecoins são especialmente úteis porque permitem aos utilizadores realizarem pagamentos e transferências sem a preocupação das variações de valor e são também um refúgio contra a volatilidade do mercado da cripto, sem termos a necessidade de estarmos constantemente a fazer uma transferência para fiat sempre que achamos que o mercado vai variar ou, neste caso, cair. Um exemplo, se a Bitcoin neste momento vale 30 mil euros e achamos que a tendência é para cair e vir para valores de 20 e tal mil euros, o que faz sentido é nós vendermos as Bitcoins e trocarmos por fiat, por dólar ou por euro. Mas isso quer dizer que iríamos tirar o nosso valor do mercado das criptomoedas e voltar a trazer para o mercado tradicional. Também nos pode não interessar. Assim, as stablecoins permitem trocarmos o valor de Bitcoin por stablecoin e este valor se manter exatamente igual e estável, mas não sair do mercado das criptomoedas. Esta é a principal função das stablecoins. Alguns exemplos de stablecoins são, por exemplo, a Tether, ou USDT, e a USDC, ou USDCoin. As stablecoins também estão normalmente na boca do mundo devido a alguns desafios. A confiança nas stablecoins muitas vezes depende da transparência sobre as reservas que são mantidas. E no passado, algumas stablecoins enfrentaram controvérsias relacionadas à auditoria das suas próprias reservas. Outro desafio é o risco de centralização. Se a emissão e resgate de stablecoins são controladas por uma única entidade, pode haver a preocupação quanto à centralização e manipulação de valor, que vai mais uma vez contra a filosofia da Bitcoin. E finalmente, os desafios técnicos, porque algoritmos complexos são frequentemente necessários para manter a estabilidade do valor, e qualquer falha nestes mecanismos pode levar a variações significativas ou falhas catastróficas, como é o famoso caso da UST e da Luna. Continuando, outro tipo de criptomoedas são as aplicações descentralizadas ou DApps. As DApps são projetos que operam numa rede descentralizada, normalmente baseada em tecnologia blockchain. Ao contrário das aplicações tradicionais, que dependem de servidores centralizados para operar e armazenar dados, as DApps utilizam contratos inteligentes e a blockchain para lhes fornecer funcionalidades descentralizadas e transparentes. É nas DApps que encontramos uma grande percentagem das criptomoedas que existem. Isto porque acaba por serem aplicações que podem ir do mais simples ao mais complexo e acabam por responder a algumas necessidades do utilizador, seja um videojogo ou até mesmo uma aplicação de fitness. Praticamente não existe limites ao tipo de apps que podem ser criadas. Vamos então lá entender algumas características que distinguem as apps. As Decentralized Apps eliminam a necessidade dos intermediários, como os servidores centralizados ou até mesmo autoridades centralizadas. Elas operam numa rede peer-to-peer que permite aos utilizadores interagirem diretamente uns com os outros. Estas utilizam contratos inteligentes, que são programas auto-executáveis armazenados na blockchain. Estes contratos inteligentes definem as regras e lógicas de cada aplicação, e a sua execução é automatizada pela blockchain, garantindo transparência e imutabilidade. Já que falámos em transparência e imutabilidade, todas as transações e operações realizadas em DApps são registadas numa blockchain, proporcionando transparência e rastreabilidade. Uma vez registadas as informações na blockchain, são imutáveis, o que significa que não podem ser retroativamente alteradas. Muitas DApps utilizam tokens nativos para facilitar transações e interações dentro das suas próprias aplicações, e em alguns casos estas DApps implementam mecanismos de governança descentralizada, que permitem aos utilizadores participarem nas decisões relacionadas com o desenvolvimento e evolução do projeto. Tal como disse, existe um número quase infindável de DApps, contudo, para dar
Como exemplo temos o caso da Uniswap, que é uma DApp de finanças descentralizadas. Isto leva-nos ao próximo tipo de criptomoedas, que são as finanças descentralizadas ou DeFi. O termo DeFi refere-se a Decentralized Finance, ou finanças descentralizadas, que é um setor emergente no espaço das criptomoedas que procura replicar e inovar serviços financeiros tradicionais por meio da tecnologia blockchain e dos contratos inteligentes. O DeFi oferece uma série de serviços financeiros descentralizados, como é o caso dos empréstimos, as trocas descentralizadas e o staking. E este DeFi opera numa rede blockchain descentralizada, como é o caso da rede Ethereum, eliminando assim a necessidade de intermediários centralizados, porque os contratos inteligentes automatizam e executam as transações financeiras. Existem vários protocolos e plataformas DeFi que oferecem serviços específicos, como por exemplo a Uniswap para trocas descentralizadas de tokens. Muitos projetos DeFi incentivam a participação dos utilizadores por meio de staking, onde os utilizadores bloqueiam os seus tokens para ganharem recompensas, e o farming, que envolve a participação em pools para obter ainda mais tokens. Por último, temos os Non-Fungible Tokens, comumente conhecidos como NFTs. Os NFTs ou Non-Fungible Tokens são ativos digitais únicos e indivisíveis, representados na blockchain por meio de contratos inteligentes. Ao contrário das criptomoedas tradicionais, como é o caso da Bitcoin e da Ethereum, que são fungíveis e podem ser trocadas umas pelas outras em unidades idênticas, os NFTs são únicos e têm uma propriedade que os torna distintos. Os NFTs não podem ser divididos em partes menores, sendo indivisíveis por natureza, e estes podem representar uma variedade de ativos digitais e até mesmo ativos do mundo real, como é o caso de propriedades digitais, obras de arte, música, vídeos, etc. Já a tecnologia blockchain fornece uma prova transparente, rastreando a história de cada NFT desde a sua criação, dando um selo de autenticidade e propriedade. Assim, neste episódio exploramos os diferentes tipos de criptomoedas, desde as moedas de protocolo, como é o caso da Bitcoin, aos utility tokens, as stablecoins, as DApps ou aplicações descentralizadas, o Decentralized Finance ou finanças descentralizadas e os NFTs, Non-Fungible Tokens. Destacamos as características e as aplicações de cada tipo, proporcionando uma visão abrangente do vasto mundo que são as criptomoedas. O objetivo é sempre descomplicar e encorajar-vos a explorar este universo, indo além da Bitcoin e compreendendo as oportunidades e desafios oferecidos por cada tipo de criptomoeda. Ficamos por aqui hoje e até ao próximo Primeiro Estranha-se e depois Cripto Ganha-se. Mantém-te curioso e até breve.